eleições no Brasil acenderam o alerta nos Estados Unidos com as recorrentes ameaças do presidente Jair Bolsonaro contra o pleito de 2022. Entre outras manifestações de autoridades políticas dos Estados Unidos, houve uma resolução aprovada pelo Senado daquele país no último dia 28 de setembro, contra uma eventual perturbação da ordem eleitoral e violência política, com participação do governo Bolsonaro e de seus apoiadores, né? E o texto diz que os Estados Unidos vão exigir que os direitos de cidadania no Brasil sejam observados de acordo com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e, é claro, de acordo com a nossa Constituição. Agora, o que vale notar é que, apesar do texto ter ido à votação e ter sido aprovado sem oposição manifesta dos senadores republicanos, os autores democratas, que no caso são os senadores Bernie Sanders e Tim Kaine, considerado um democrata centrista e é hoje presidente do Subcomitê de Relações Exteriores para o Hemisfério Ocidental no Senado, não lograram sucesso no esforço de obter apoio explícito dos colegas republicanos. E para o senador Sanders, aquilo dizia algo sobre o estado da democracia nos Estados Unidos e sobre o Partido Republicano. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando aqui mais um número do programa Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E hoje o nosso convidado é o professor Marcos Cordeiro, vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, que é um programa interinstitucional formado pela Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E o professor Marcos também é pesquisador do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Bem, professor Marcos, não há como deixar de estabelecer um paralelo entre as situações políticas dos Estados Unidos e do Brasil e vice-versa. Eu me refiro à projeção da extrema-direita lá nos Estados Unidos, desde a chegada de Donald Trump no Partido Republicano, e, claro, chegando à presidência do país, e o impacto disso no Partido Democrata. E depois, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro na presidência do Brasil. E esse crescimento da extrema-direita aqui no país, com claros reflexos nas urnas. Esta conjuntura brasileira atinge os interesses e preferências do governo Joe Biden à medida que o fortalecimento da extrema-direita aqui alimenta o trumpismo por lá, o que, por sua vez, se tornou uma ameaça para os democratas nas disputas pelos espaços políticos, como agora nas midterms, e compromete, de fato, a capacidade do governo Biden de implementar as suas políticas, como o seu plano econômico, o Build Back Better. O que você acha, fazendo uma análise dessa situação, dessa conjuntura, né, e desse impacto mútuo, desses interesses que os democratas demonstraram? E seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez por estar aqui, a gente sempre conta com a sua presença, fica muito feliz com isso. Fique à vontade. Olá, Neuza, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo Diálogos INEU e também para toda a equipe que ajuda a organizar, a editar, né, esse programa que é muito interessante, né? Acho que vocês estão criando um acervo, né, não apenas, né, para os nossos alunos de Relações Internacionais, mas para toda a comunidade que se interessa em discutir de maneira mais aprofundada temas que a imprensa trata, né, de maneira ou viesada ou de maneira muito superficial. Então, essa é uma grande oportunidade, né, para o nosso público, né, ter esse espaço para discutir. E é uma honra poder voltar aqui para discutir um tema tão importante. Eu acho que nós temos que chamar a atenção, né, para a primeira coisa, o movimento de direita, o movimento de extrema-direita, que ele se acentua, né, a partir de um determinado momento histórico. Esse momento histórico é a crise de 2008, quando se tem, né, uma perda de poder de compra muito grande,
e particularmente nos países industrializados, que viram a produção industrial migrar para o Oriente, principalmente para a China, que viu desemprego estrutural e viu um ressurgimento, né, de sentimentos irracionais que estão sendo muito bem manipulados, né, por essa nova extrema-direita. Se pudéssemos chamar a atenção, o fato é a criação do Tea Party, né, em 2009, principalmente, como uma resposta à eleição de um negro, o Barack Obama, mas como também a resposta do ressentimento, né, ao aumento, né, da presença política, da presença social, da presença nas universidades, né, de pessoas de minorias como negros e latinos, né, como uma maior projeção e a garantia do direito das pessoas que têm orientações sexuais diversas, e também uma maior proeminência da presença feminina, não exclusivamente da mulher branca, que estava na origem do primeiro movimento feminista, mas também de mulheres negras e latinas. Então, você tem esse ressentimento. E é interessante que esse tipo de ressentimento, que nos Estados Unidos se volta contra as minorias por parte dessa direita, na Europa vai se colocar contra a imigração, né, contra a União Europeia, né, contra um inimigo chamado globalista, e que no Brasil ele é capitalizado também por esse ressentimento, né, principalmente com relação às políticas de inclusão social, às políticas de cota, né, à ascensão social, né, de pessoas que historicamente estavam marginalizadas. Então, tudo isso é capitalizado, esse é um movimento que é devidamente trabalhado. Esse movimento chega nos Estados Unidos, né, ou chega um pouquinho antes. Ele chega na Inglaterra, né, no momento em que se organiza, né, o plebiscito sobre a permanência ou não na União Europeia, e ali se começa um modus operandi, né, o modus operandi da manipulação de redes sociais, de manipulação dos algoritmos, que acaba sendo aplicado, né, para a saída da União Europeia, a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente começa a falar da Cambridge Analytica, né? E a gente começa a falar de Steve Bannon como o grande manipulador de redes sociais, né, que acaba levantando, né, essa onda conservadora, e que esses mesmos atores, né, mesmo Steve Bannon, a Cambridge Analytica, estiveram atuando no Brasil, né, principalmente na eleição de 2018, que levou ao poder o atual presidente Jair Bolsonaro. Esse movimento, né, ele teve uma reação forte dentro dos Estados Unidos, que culminou com o movimento Black Lives Matter, né, com a maior engajamento da juventude nos assuntos políticos, em defesa da liberdade, em defesa dos direitos, e que se conformou numa frente ampla, que acabou elegendo o Joe Biden em novembro de 2020. E ali, aquela eleição não resolveu esse problema de fratura da sociedade norte-americana, porque o ápice disso acabou sendo o 6 de janeiro, quando a extrema-direita tenta dar um golpe, né, e impedir a nomeação de Joe Biden. Então, você tem um trauma ali, e que, particularmente para o governo Biden, né, que é uma questão interessante, um dos últimos presidentes a felicitar e a reconhecer a vitória de Joe Biden foi o presidente Jair Bolsonaro, né, em que ele e sua família apoiavam as teses conspiratórias sobre a grande fraude na eleição, e, inclusive, o próprio filho do presidente brasileiro, né, estava, né, naquele contexto que articulou a tentativa de golpe no 6 de janeiro. Então, as relações entre Brasil e Estados Unidos, desde então, é uma relação extremamente difícil, principalmente com a falta de diálogo entre o status quo do Partido Democrata, né, e as diretrizes, né, do governo brasileiro. Então, se nós observarmos esse status quo que assume o poder em 20 de janeiro nos Estados Unidos, né, que coloca, né, de um lado, né,
fala do multilateralismo, mas do outro lado, né, organiza ou incita, né, uma guerra no território europeu. Né? Se de um lado fala de multilateralismo, do outro lado começa a organizar uma série de boicotes e medidas restritivas, por exemplo, à própria ascensão da China. Mas ainda persiste dentro desse realismo do Partido Democrata aquela pauta que consegue catalisar, né, diferentes setores, né, do Partido Democrata, que são os interesses dos ambientalistas, os interesses feministas, os interesses dos latinos, o interesse de igualdade da população africana, dos latinos, ou dos nativos americanos, e tudo isso, né, cria o caldo de cultura, né? Um caldo de cultura, né, que faz essa amálgama e que mantém uma frente democrata, né, e que é particularmente confrontada com uma outra frente também monolítica do Partido Republicano. E nesse aspecto, né, a gente deveria considerar que a resolução no Congresso proposta pelos senadores democratas, ela tem por objetivo mandar uma mensagem para aquelas tentativas golpistas, né, no Brasil de não reconhecer as eleições, né? E mais recentemente, uma outra ameaça que não é menor do que essa de alterar a própria composição da Suprema Corte. Então, a gente vai olhar, né, do ponto de vista do status quo em Washington hoje, né, que a eleição de Jair Bolsonaro, né, por conta daquela frente ampla democrata, né, ela seria acatada porque, se ocorrer a partir da vontade popular do povo brasileiro, né, assim vai ter que ser e assim que vai se conviver. Né, mas eles não admitiriam, por exemplo, esse tipo de retrocesso institucional, né, que nos faz parecer muito com a situação não da Venezuela, não da Nicarágua, né, mas de El Salvador, né? Um país pequeno que é um laboratório político, cuja liderança, quase que toda a liderança, está sofrendo sanções impostas pelo Departamento de Justiça, né? Dentre outras coisas, por quê? Né? O Bukele foi eleito democraticamente, né? Ele conseguiu eleger uma Câmara, uma ampla maioria, e com essa ampla maioria ele conseguiu reverter e trocar ministro da Suprema Corte e organizar uma política interna, né, que vai no sentido oposto àquilo que os americanos defendem como um modelo liberal democrático. Então, a gente teria que, nesse primeiro momento, compreender a resolução dentro desse contexto, Neuza. E a extrema-direita dos Estados Unidos, eles apontam, né, os democratas apontam que essa extrema-direita abraçou abertamente, no caso, esses líderes, né? Então, no caso aqui no Brasil, Bolsonaro, essa é a preocupação que eles têm apontado. E o Steve Bannon, ex-assessor de Trump, né, conforme se citou aí, e um dos divulgadores, propagadores aí mais prolífico mesmo da grande mentira, né, que levou à violência no Capitólio nos Estados Unidos lá em janeiro de 2000, no dia 6 de janeiro, né, o fatídico dia 6 de janeiro de 2021, em um episódio muito recente do seu podcast, o Bannon ecoou as críticas do Bolsonaro e afirmou que a Suprema Corte do Brasil estava em guerra com o Bolsonaro. Quer dizer, tem uma preocupação de tudo que é lado, né? A gente olhando aqui com medo desse movimento, né? Aqui, dessas reações, e do perigo que também vem de fora, né? Do perigo que vem de fora, que assim, que forças, né, são essas também dos democratas, né? Quer dizer, qual é a leitura que eles estão fazendo e como é que eles vão tentar controlar o que vai acontecer aqui no Brasil. E eles apontam, inclusive, os outros aliados de Trump, né, como o Jason Miller, que foi assessor do ex-presidente, o Tucker Carlson, né, que é um comentarista da Fox News, também conhecido por abraçar essas teorias da conspiração, e líderes autoritários também se puseram aqui ao lado de Bolsonaro. Quer dizer, eu estou trazendo isso para juntar com as suas colocações, né? Quer dizer, como que a gente está olhando para esse cenário
e tentar entender esse movimento aí da direita, né, e que fortalece a projeção de Trump por lá, e que continua sendo líder de fato do Partido Republicano e é amplamente visto como um favorito para ganhar uma indicação do partido para as eleições presidenciais de 2024, né? E que é interessante porque, ao contrário da maioria dos ex-presidentes que costumam se aposentar em relativa à obscuridade pós-política, o Trump continua relevante, né? E isso os democratas apontam, mostram realmente o tempo todo preocupação com isso, embora isso seja parcialmente motivado, né, pela variedade de investigações criminais e civis que ele enfrenta, né? Então, para além da questão democrática, tem a questão geopolítica entre os interesses do governo Biden aqui na nossa região. Você já citou aí alguns casos, né, que são preocupantes e de possíveis intervenções aí. Agora, eu gostaria de entrar um pouquinho mais nesses interesses geopolíticos dos Estados Unidos no contexto eleitoral. A nossa colega de pesquisa, a professora Mônica Hist, ela deu uma entrevista ao jornal o Globo, em que ela diz que há um receio nos Estados Unidos de que as influências da China e da Rússia poderiam estar por trás disso. O que você traria para a gente? Qual seria a sua análise a respeito disso? Bom, Neuza, eu gostaria de voltar um pouquinho, né, numa questão interessante a propósito das pautas, né? O governo Bolsonaro, né, quando a gente pensa no próprio alinhamento internacional, nos fóruns de governança global, o governo Bolsonaro de certa forma, está do lado oposto do governo dos Estados Unidos em diversos assuntos. Então, se nós pegarmos, né, um tema extremamente sensível, né, que é o principal alvo da política do Build Back Better, que é a questão da mudança climática, a questão da energia limpa. Essa é uma questão que é muito, muito importante. Isso aí entra naquele framework chamado ESG, né? Environmental, Governance and Social, né? Ou seja, né, as três questões colocadas pelo mercado financeiro internacional, né, como uma questão de valor, elas são basicamente o antípoda daquilo que é organizado como política dentro do Brasil pelo governo atual. Então, é importante verificar esse tipo de situação, porque o Brasil, com o governo Biden, está do lado oposto dos americanos em muitos temas, né? Uma temática muito importante que é direito reprodutivo das mulheres. O Brasil se alinha com os grupos mais conservadores, né, nas Nações Unidas. Com relação aos direitos humanos, o governo Bolsonaro deu de ombro toda essa pauta que é privilegiada pelo partido, ou por uma ala importante do Partido Democrata, né? Porque as coisas dos Estados Unidos são tão divididas, as maiorias são tão instáveis, que se por acaso, né, você pode ter, né, uma aliança entre republicano e democrata na questão de apoiar a Ucrânia, né, mas a parte mais progressista que defende direitos humanos é muito mais reticente, né? Ou uma medida mais ambiental, ou aquilo que a Alexandria Ocasio-Cortez chamava de New Green Deal, né? Ele é bloqueado, inclusive, dentro do próprio Partido Democrata. Então, é um equilíbrio interessante. Do ponto de vista das questões internacionais, a gente tem assistido, né, uma intensificação, né, da área de inteligência dos Estados Unidos em criticar a presença principalmente da China, né, e da Rússia nas questões no continente, né? A Rússia, de certa forma, mandou instrutores militares para a Venezuela, algo que causou um problema muito grande do ponto de vista americano, né? E a China ela tem uma presença significativa em investimentos de infraestrutura.
Então, os dois últimos, né, o anterior militar, que era almirante Craig Feller, né, do US Southcom, e a atual general, né, Laura Richardson, né, eles têm um discurso reiterado contra a presença da China e da Rússia, né, naquilo que eles chamam da nossa vizinhança ou do hemisfério ocidental. E aí entra uma questão contraditória, né, desse próprio governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro buscou laços militares muito acentuados com o exército dos Estados Unidos. O governo Bolsonaro foi convidado para entrar como aliado extra-regional da OTAN. O governo Bolsonaro firmou acordo de cooperação na área da cadeia de valor de defesa, em que, em tese, permitiria que empresas brasileiras pudessem se credenciar como fornecedoras do complexo industrial dos Estados Unidos. Isso aí continua, isso aí é uma tendência que vaza, por exemplo, a cor azul ou vermelha do Partido Democrata ou Republicano. Mas é interessante notar que, em questões conjunturais, o governo brasileiro ele está no campo oposto, né, do governo norte-americano, como, por exemplo, na semana passada, a resolução proposta pela Guatemala com apoio norte-americano para condenar a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. O governo brasileiro foi um daqueles que foi contrário, né? Que foi contrário a essa resolução que acabou não passando. Então, aí se pergunta assim, qual que é o nível de aderência do governo Bolsonaro aos Estados Unidos de Biden? Porque a gente está verificando hoje, né, que muitos republicanos famosos, né, importantes, falcões, né, estão, por exemplo, pedindo uma revisão com relação à própria política dos Estados Unidos com relação à Rússia e com relação à Ucrânia. E a gente olhar o governo brasileiro justamente falando dos laços pessoais entre o presidente Bolsonaro, o presidente Vladimir Putin, né? O laço pessoal que supostamente garante o fornecimento de fertilizantes no mercado doméstico, o laço pessoal que particularmente garante o abastecimento de óleo diesel no mercado brasileiro, né? Isso aí é algo que choca, né, com a perspectiva ou com a lógica, né, do governo do Partido Democrata atual. E é claro que, nesse aspecto, se tirássemos outros, né, aquilo que o mercado financeiro tira a agenda ESG, né, sobraria muito pouca coisa de convergência entre o governo de Biden e o governo de Jair Bolsonaro, né? Daí a gente vê, não só o Congresso, existem recados múltiplos, né, para garantir o processo e para, digamos assim, não tumultuar a região, né? Porque jamais interessaria, imagino, para o governo americano administrar uma guerra civil no seu território, né, caso a situação brasileira descambe para uma situação extrema. Eu tendo a concordar com isso, inclusive com a Mônica Arist, né, quando ela fala do receio dos Estados Unidos com essa influência que a China e a Rússia poderiam ganhar aqui. Então, além dessa preocupação com manter a estabilidade política interna nos países, né, de acordo com os interesses e preferências do governo democrata, tem, de fato, essa preocupação aí deles também com esse aumento de influência da China e da Rússia, né, com determinados países, seria na percepção do governo norte-americano em detrimento da sua própria influência, né, nos países da América Latina. E isso também explicaria, então, esses esforços políticos dos Estados Unidos em projetar os valores democráticos, né, que vem nesse embrulho, né, vem com essa roupagem aí, né. Muito bom, excelentes essas observações aí, professor Marcos, como sempre, né, a gente gosta de conversar aqui com você, porque realmente a gente é instigado, né. No vídeo de hoje, nós também não demos conta de
encerrar a conversa aqui com o nosso convidado, o que significa dizer que continuaremos a conversar com o professor Marcos no próximo vídeo. Então, professor, obrigada mais uma vez pela presença aqui. E eu tenho a agradecer a todos que fazem parte do nosso público e nos acompanham aqui no programa. E eu vou dizer para vocês mais uma vez, não se esqueçam de deixar um sinalzinho ali, um joinha para a gente, isso ajuda. E continue com a gente para assistir a segunda parte dessa discussão com o professor Marcos, sobre esses interesses e preferências dos Estados Unidos nesse contexto eleitoral, né, e projetando cenários.